Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ArcTalks, seu podcast voltado para o setor de arquitetura, construção, decoração e mercado. Aqui nesse estúdio nós estamos preparados para discutir e debater sobre os principais temas que envolvem esses setores que a gente trabalha e gosta tanto. Então aqui a gente vai falar sobre ideias, inovações, tecnologias e tendências. E é claro que a gente não consegue falar de tendência sem deixar de lado a Juno Mobiliário. A Juno é uma parceiraça nossa aqui do canal. A gente está muito contente de representar e apresentar essa empresa para os nossos amigos, para os nossos colaboradores e para os nossos inscritos. Se você não conhece a Juno não é só uma loja de móveis. A Juno é uma curadoria de peças exclusivas. Eles têm um material extremamente diferenciado e o que eu acho mais bacana, peças assinadas por artistas e designers renomados. São peças que carregam consigo toda a história, todo o conceito e todo o diferencial que eu tenho certeza que o seu cliente está buscando. A gente vai deixar o endereço tanto do Instagram como do site da Juno aqui na descrição do vídeo. Mas eu indico fortemente que vocês também façam uma visita no showroom da loja deles, que é um showroom sensacional, um showroom muito bacana e parece que temos novidades aí no showroom da Juno, né, Luizão? Maravilha, Dimitri. E aí, pessoal, tudo bem? Exatamente, nós temos um spoiler aí para falar da Juno. Agora, no mês de março, nós vamos lançar, junto com eles lá, a gente pretende participar lá com eles do lançamento do novo showroom 2026. Legal, então vai ter muitas novidades lá, muitas peças novas dos principais fabricantes aí nacionais. Então, você que ainda não conhece, é uma oportunidade aí para você conhecer. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode acionar a gente que a gente faz contato lá. Mandar um abraço pro Fábio, agradecer a oportunidade e vamos lá. Vamos lá, um abraço para todo mundo da Juno, toda a equipe. Maravilha? Beleza. E hoje a gente vai falar com o nosso amigo, engenheiro civil, Fabiano Baracate. Muito obrigado, Fabiano, pela presença. Super. Tamo junto. Muito obrigado aí pela parceria. Vamos começar aí falando um pouquinho da tua trajetória. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. Por favor. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Da forma como você apresentou lá no Insta, lá, é um amigo de longa data, parceiro de trabalho. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Beleza. Estou formado há quase 30 anos. Vim para Bauru para fazer faculdade e acabei ficando. E aí, constituí família e me estabeleci, e é aqui que eu fiz a minha história pessoal e profissional. Legal. Você é natural de onde, Fabiano? Eu nasci em Assis, mas morei toda a parte da minha infância, adolescência e boa parte da juventude no Paraná. Meu pai trabalhava em usinas hidrelétricas no Paraná. Trabalhou 13 anos na Copel e depois 18 na Itaipu. E aí, quando eu vim para fazer faculdade, ele ainda estava na Itaipu. Só que, coincidentemente, 1 ou 2 anos antes de eu me formar, ele se aposentou da Itaipu e veio embora para Assis, que era de onde era toda a família. E aí, quando eu me formei, não fazia sentido eu voltar para o Paraná, já que agora eu finalmente estava perto deles novamente. E aí tive uma oportunidade de trabalho aqui numa empresa em que eu fiz estágio no meu último ano de faculdade e acabei ficando. E aí conheci a esposa, fiz família e fiquei. E o porquê da escolha da faculdade, a formação em engenharia, tem alguma... Eu acho que inconscientemente eu fui muito influenciado por onde eu vivia, né? Meu pai, como eu disse, meu pai sempre trabalhou em usina hidrelétrica, então eu sempre estava em contato com canteiro de obra, né? Certo. E aí acho que eu respirei muito cimento, veio no sangue, né? Ficou viciado. Veio no sangue. A skin de engenheiro? A história de ver o pessoal passando com os capacetes na cabeça, aquela coisa, né? E na Itaipu isso era muito emblemático, né? Várias vezes de fazer visitas dentro da usina e tudo mais. Então aquela galera toda com capacete na cabeça, com botina, com luva, cheios de EPI e tal. E era impressionante, né? Era um negócio que impressionava muito. Itaipu é uma construção que impressiona muito até hoje, né? Eu tive a oportunidade de, sei lá, uns 3 ou 4 anos atrás com a minha família para levá-los para conhecer. E ainda me impressiona, né? Depois de tanto tempo ainda me impressiona. Então, acho que foi por aí. E você falou que você se formou aqui em Bauru. Em qual faculdade? Na Unesp. Na Unesp de Bauru. E como é que foi o curso? Como é que foi a trajetória aí, a vida acadêmica aí? Na verdade, eu não fui aquele aluno o mais dedicado, mas quando eu fui chegando nos últimos anos de faculdade, eu fui percebendo que realmente era aquilo que eu queria. E aí fui buscar um estágio e aí já comecei a me inserir
com a realidade de um canteiro de obras, da engenharia propriamente dito. Tive essa oportunidade bacana, né, nesse local que eu fui trabalhar, que era uma universidade aqui de Bauru, uma universidade privada, católica. Certo. E tive essa oportunidade como estagiário e dei sorte, deu certo de eles estarem também engrenando num período de obras lá dentro. Expansão da universidade. Eles estavam num período muito grande de crescimento e eu tive a oportunidade de participar desse período todo de crescimento lá dentro. Então, quando eu entrei lá como estagiário, eles tinham cerca de 32 mil metros quadrados de área construída e depois, quando eu saí de lá, depois de 18 anos, tinha dobrado a área construída da universidade, tinha 65 mil metros quadrados. Você participou de todo esse processo. E eu fiz parte da equipe que foi responsável por tudo isso. Então, tinha um engenheiro sênior, que era nosso coordenador, e depois, ao longo do processo, ele trouxe um outro engenheiro que tinha sido aprendido com ele também para trabalhar com a gente. Então, eu posso dizer que eu tive ali 2 excelentes professores. Foi uma outra faculdade. Ali foi o verdadeiro aprendizado, né? Porque eu acho que a gente sai da faculdade extremamente cru de várias coisas, né? Com muita teoria e sem saber muito onde aplicar tudo. A primeira vez que o mestre de obras que tinha lá falou comigo, porque eu vou gargar algum... Falei, gargar? O que é isso? Deixa eu procurar no dicionário aqui. Nunca tinha ouvido falar aquele termo, né? Eu posso fazer uma observação? Eu tive uma experiência similar também. Eu trabalhava numa construtora que o Fabiano também, depois de um tempo, trabalhou e foi o meu primeiro contato com obra mesmo, né? E tinha um mestre de obra que chamava Jesus. Esse era o cara. Aí ele era um cara muito bom de obra, manjava pra caramba. Aí ele falou assim, não, porque não sei o quê, porque tem que pegar talisca, pega a talisca aqui, não sei o que da talisca. E eu não sabia o que era, eu tava começando ali, eu não tinha experiência, né? Aí eu chamei ele e falei, senhor Jesus, vem cá, o que é talisca? Ele falou assim, você não sabe o que é talisca, não? Eu falei, putz, senhor Jesus, eu não sei. Talisca é pra taliscar. Ajudou super. Falei, senhor Jesus, pô, obrigado. Obrigado aí. Putz, cara, eu acho sensacional. A comunicação foi sensacional. Esses termos, né, esses jargões de obra, para pegar isso daí, deve ser difícil pra caramba, né? E é ali, né, inserido no dia a dia, que você vai adquirindo essa conversa, todo esse vocabulário todo particular ali, que é de dentro do canteiro, né? Sim, que você não aprende na faculdade de jeito nenhum. Mas eu posso dizer que até nisso foi bacana, porque o mestre de obras lá era um senhor, seu José Galelli, e era super gente boa, super tranquilo de conversar e de lidar, então também com ele aprendi muito. Então foi uma escola, foi uma outra escola realmente. Fabiano, falando essa questão da evolução do profissional dentro do canteiro, a gente tem, muitos dos nossos seguidores são engenheiros, assim como você também. A gente tem decoradores, a gente tem arquitetos, paisagistas. E a gente vê muito pelas publicações, pelo que o pessoal conversa, muitos deles também têm o pezinho ali na obra. Também trabalham ou com uma administração, ou com um gerenciamento de obra, ou eventualmente indo na obra para ajudar em alguma coisa. E a gente percebe que, como esses assuntos são muito pouco divulgados na faculdade, falta um pouquinho de conhecimento de campo. Acho que para os engenheiros um pouco menos, mas acho que o pessoal de arquitetura um pouco mais. E a gente vê que muitos desses profissionais têm esse interesse de estar mais envolvido com a obra, de buscar esse conhecimento. E você é um cara que tem essa vivência de canteiro. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho qual que é o caminho que o profissional que tem interesse em começar a trabalhar com administração de obras, que a gente sabe que não é do dia para o outro. É igual você falou, é uma jornada, são vários degraus de uma escada muito longa, que você, depois de um certo tempo, começa a ter um entendimento melhor. O que você pode falar para esses profissionais que estão com esse interesse de começar a, de repente, focar nesse setor? Dimitri, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito clara para quem quer começar a viver um canteiro de obras é entender que os EPIs existem por um motivo certo. Básico, né? Então, a gente não usa botina porque é lindo e capacete para assentar o cabelo. E no dia a dia, é muito comum você ver o pessoal chegando para entrar num canteiro, você está escavando estaca numa obra, você acabou de locar a obra, entra com a perfuratriz e chega lá
tudo bem, o proprietário, alguma coisa assim, até tudo bem o cara chegar lá de sandália e de bermuda. Mas já tive vários casos de alguns profissionais da arquitetura ou de alguma outra área afim que vai lá para querer desenvolver alguma coisa para o cliente, chegar na obra nessa fase ainda que você está com a obra muito crua, de sandalinha, de tamanco, de salto. Então, a hora que essa pessoa chega na obra, já começa... O próprio pessoal que está ali inserido já olha diferente. Lembrando que isso não é de forma alguma questão estética. E não é uma questão estética, é uma questão de segurança, Sim. em primeiro lugar de segurança, e depois até para você ter tranquilidade para poder entrar. Você sabe a época que nós estamos, por exemplo, em qualquer canteiro que você chega, você vai atolar o pé na lama. Com certeza. Então, começa por aí. Já Então, deixa uma botinha ali se no prepara. porta-mala. Eu estava falando desses 2 engenheiros que foram meus mentores aí nessa primeira empresa que eu trabalhei. Tinha um deles que ele carregava no porta-malas do carro o par de botas. Então, ele estava sempre de sapato, alinhadíssimo, mas ele abria o porta-malas, punha a botina e entrava em qualquer obra. Ok. E eu acho que é por aí. Então, o primeiro passo é esse, é você entender que a hora que você está indo para um canteiro de obras, você vai pisar na lama, você vai se sujar de cimento, você vai... E o pessoal de obra, ainda, principalmente o pessoal desta fase da obra, eles são um pouco mais arredios, eles são um pouco mais difíceis até de lidar, por conta até de formação, enfim, é até um pouco cultural, mas um pouco de condição socioeconômica e tudo mais. Essa fase da obra, principalmente. Não estou querendo ser desrespeitoso. Né? Menosprezando ninguém. Não é isso, mas é que você pega... normalmente, o pessoal, quando vai entrando na fase de acabamento, o azulejista, o eletricista, já é uma equipe... Mas vai diferenciando um pouco mais as equipes. A parte do básico. Então, quando você está na fase de terra e na fase cinza mesmo, de obra, normalmente é um pessoal mais calejado. Então, você chega ali, você tem que tentar conversar com eles de igual para igual e eles têm que te sentir meio que chegando próximo deles. Quando você chega muito se portando como uma estrela ou querendo parecer uma estrela, eles já te olham com uma certa desconfiança. Já é um pouco mais difícil de você ganhar a convivência com esse pessoal. Então, é comum de você chegar na obra e tomar café com o cara ali na obra da garrafa dele e coisa do tipo. Então, se fazer mais se fazer mais próximo deles, até para trazê-los para perto de você no sentido de colaboração, no sentido de cordialidade, porque o canteiro de obras é um lugar bastante desafiador. Sim. Então, quando você consegue ter essa proximidade com quem está ali trabalhando, algumas coisas começam a facilitar no dia a dia, até porque tem muitos profissionais que, por conta de longas experiências, tem uma certa resistência para aceitar algumas necessidades ou algumas colocações que a gente quer fazer, às vezes por conta de alguma especificidade de algum projeto, alguma coisa assim. Então, se você consegue ter essa proximidade, fica muito mais fácil de você mostrar o porquê daquilo e tudo mais. Então, eu penso assim, quando um profissional que não tem essa vivência de canteiro quer começar a ir para um canteiro, começa a entender o ambiente onde você está indo. O porquê do EPI, a roupa, o modo de se vestir, o modo de abordar o profissional que está ali, a forma de você chegar cumprimentando cada um, perguntando o nome, falando o seu, ter essa proximidade faz toda a diferença. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso acaba linkando muito na questão também de gerenciamento de pessoas, né? Eu acho que quando você consegue fazer essa ponte de amizade com o prestador de serviço, eu acho que muita coisa boa pode sair, da mesma forma que se essa relação ela tiver algum atrito, muita coisa ruim pode acontecer. Porque muitas vezes é o cara que está trabalhando quando você não está lá. Então, se você tem a confiança, se o cara, eu tô contigo e vamos junto. Sim. Se você tem esse parceiro, na sua ausência, o cara vai jogar do seu lado. O cara vai ser seu parceiro. E eu sinto também que na obra tem muito dessa verdade. O cara, quando gosta, fala. Quando não gosta, ele fala. E assim,
para eles é muito natural isso. Às vezes, para quem está fora, não tem muito esse entendimento desse relacionamento com o prestador de serviço, com a mão de obra. Mas depois de um tempo você começa a entender como é que funciona. Porque assim, é tudo muito direto. Quando o cara não gosta de você, ou quando você fez alguma coisa errada, ele vai falar diretamente. Eu acho isso muito legal. E eu acho que isso está muito envolvido também na questão de gerenciamento de equipe. Você é um cara que tem muita experiência em gerenciamento de pessoas, de equipe. Cara, que deve ser muito complicado, né, cara? Dimitri, eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, de você conseguir ter essa proximidade, de você conseguir ter essa, de certa forma, relação de amizade, mas conseguir estabelecer também uma relação de hierarquia. Uhum. Tem que ficar muito claro para a equipe que quem é que dá as ordens ali. Uhum. Mas eu acho que eu posso dizer assim com muita tranquilidade, principalmente na construtora que nós trabalhamos juntos, que eu sempre consegui fazer com que as minhas equipes trabalhassem comigo. E eu deixava isso muito claro, que eles não trabalhavam para mim, eles trabalhavam comigo. E eu sempre consegui estabelecer isso muito fácil. Eu lembro muito bem que a gente foi implantar um canteiro lá e tinha chegado um projeto da matriz de como deveria ser o escritório de obras. E a primeira coisa que eu fui perguntar se eu podia mudar alguma coisinha. Não, claro, você pode adequar. A primeira coisa que eu fiz foi arrancar as paredes do que seria a minha sala dentro do escritório de obras. Porque eu sempre achei que você está inserido junto com... Então estava ali o auxiliar administrativo, o auxiliar de engenharia, tinha a pessoa do compras, tinha um estagiário, tinha uma outra mesa para o mestre de obras, e aí tinha uma sala separada para mim, para o engenheiro, ali dentro daquele mesmo escritório. E a primeira coisa que eu fui perguntar é se eu podia tirar as paredes da minha sala. Importantíssimo. Eu queria sim a minha mesa num canto, com uma certa privacidade, mas eu queria estar ali inserido dentro... Não ter essa separação física. A hierarquia estava mantida, mas estava todo mundo dentro do mesmo patamar. Exatamente, né? para eles entenderem que a gente estava ali juntos para buscar um objetivo. Porque isso de você querer se isolar demais, ou se afastar demais, ou como você disse, se colocar num degrau, não. Acho que tem que existir a hierarquia por uma questão de respeito, porque no fim das contas a pancada sobra para quem está gerenciando. Ah, sim, a responsabilidade é do engenheiro. Mas a equipe tem que entender que nós estamos ali. Então, eu sempre fiz isso com muita clareza nessas obras. Eu acho que isso deve ter chegado em você algumas vezes. Nas minhas obras, por exemplo, aconteceu alguma coisa errada, deu algum problema, e acontece, porque em obra acontece problemas. A gente está ali o tempo inteiro resolvendo problemas. É bem Lady Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, esteja preparado para agir. Na obra é assim, você resolve problemas a 80 km por hora, mas os problemas estão a 150, então você nunca pega eles, cara, não adianta. Então, eu sempre procurei colocar isso muito claro para a equipe, que assim, não tem culpado. Existe uma solução que precisa, uma situação que precisa de solução e a gente está ali para trabalhar para isso. Então nada ia para debaixo do tapete, nada era escondido, e ninguém era crucificado. É lógico que a gente procurava entender os porquês das coisas que aconteciam, mas não é que a culpa é de alguém, não. A responsabilidade é nossa de entender por que aquilo aconteceu e o que a gente vai fazer para que não aconteça de novo. Vez ou outra tinha lá uma figura que realmente tinha feito por querer algum... Fez por onde, não sei né? nem se sabotar, não é o termo sabotagem, mas que fazia uma besteira. Uma besteira muito grande e a gente acabava sabendo que tinha sido proposital por alguma mágoa de alguém, por alguma má vontade, enfim, mas eram casos raros. Então acho que assim, essa questão da equipe é você conseguir entender que você trabalha com pessoas, na construção civil principalmente, a gente tem um grupo que vem de uma classe socioeconômica um pouco mais fragilizada e muitas vezes a pessoa chega de manhã para trabalhar ali no canteiro de obras, o cara está carregando um mundo nas costas e ninguém é perfeito. Então você conseguir identificar o que você tem de bom e de frágil em cada um da tua equipe e conseguir trabalhar com isso e tirar o melhor de cada um, acho que isso faz toda a diferença no canteiro de obras. Então, eu tinha colegas lá dentro dessa empresa que numa mesma obra o cara trocou de mestre de obras 5, 6 vezes. E eu procurava quase nunca trocar o meu mestre, e sim ir lapidando o cara, ir conversando com o cara, ir trabalhando o cara, porque eu sempre achei que isso era mais produtivo. É você tentar tirar, lógico que às vezes o cara realmente não atendia, mas
Era a minoria das vezes era assim. Geralmente você via que esse contato direto com algum eventual profissional que não esteja atingindo o esperado, aquilo que você esperava dele, você acha que essa conversa geralmente dava resultado positivo? Normalmente, no dia a dia, você tentando entender o que é que estava acontecendo com o cara, você tentando saber um pouquinho. É lógico que eu não queria ficar amigo pessoal de todo mundo, não é isso. Mas muitas vezes o cara tava com algum probleminha lá que pra gente era fácil de resolver e o cara via aquilo como uma grande coisa que a gente tinha feito e mudava a atitude do cara dentro da obra. Eu acho que essa é a E várias vezes diferença isso entre aconteceu. o chefe e o líder, né? O gestor. Essa diferença faz muito... Se colocar na posição Sim, do... com certeza. Eu acho que é uma questão de empatia, né? Você se colocar no lugar ali do operário que tá ali, né? E assim, Luiz, e procurar dar o exemplo. Então, assim, eu sempre cheguei cedo na obra e chegava na obra e ia pra obra. O escritório era depois que já tinha corrido a obra com o mestre, já tinha conversado com todos os encarregados, já tinha visto o que cada empreiteiro estava fazendo, já tinha rodado a obra. Aí você vai para o escritório para cuidar das suas rotinas, porque também tem um monte de rotinas administrativas que dependem do engenheiro. Sim. Ou do gestor, ou qualquer que seja a função ali. Mas é dar o exemplo de ir para a obra, no caso lá, a gente construía prédios, então de subir nos prédios, de entender o que está acontecendo, de olhar projeto, de olhar material, de olhar o almoxarifado. Então, é dar o exemplo. O exemplo arrasta. Com certeza o exemplo arrasta. Essas obras que você está citando como exemplo, só para eu entender a dimensão, eram obras que tinham, em média, quantos operários ali subordinados que você tinha que fazer mesmo essa gestão, né? Chegou a ter mais de 100. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 fácil. Numa delas eram 35 predinhos de 16 apartamentos. Tudo plano, né, Fabiano? Tudo numa área Tudo bem num plana. terreninho tranquilo. Tipo assim... Depois você conta Deixa essa. eu falar. Não, porque eu vou falar. Nessa época eu tava no departamento de projeto, né? E cara, era muito difícil trabalhar lá, cara. Chegava o projeto. Cara, chegava o projeto, você tinha que colocar lá os predinhos lá no projeto, beleza? Aí eu não sei quem me falou, a gente tava vendo o projeto lá, eu acho que foi até você. A gente tinha um bloco, uma calçada, uma rua, uma calçada do outro lado e um bloco, assim, no projeto tava tudo alinhado. Maravilha. Ele falou, viu, mas você sabe que dessa calçada para esse prédio tinha um corredorzinho de 1 metro, assim. Dessa calçada para esse prédio tem um desnível de 6 metros de altura. Como assim um desnível? Como vocês mesmos me dizem no nosso dia a dia aí, o papel aceita tudo, né? Eu falei assim, mas como assim 6 metros? Cara, a obra é isso aqui, cara. Vai ter um muro de arrimo de 6 metros. Eu falei, vocês estão brincando comigo. E o projeto ia para a mão do engenheiro, do gestor, sem informação nenhuma. E como nessa construtora eu tive a situação de começar também no canteiro de obra, e acho que de tanto encher o saco, de tanto tentar melhorar os projetos, me passaram para o departamento de projeto. Cara, ao mesmo tempo a gente via a dificuldade do pessoal de conseguir entregar um projeto minimamente execuível. E tinha uma demanda muito grande, porque assim, todo dia eram 5, 6, 7 implantações que você tinha que fazer. Não dava tempo de você detalhar, de você se preocupar com topografia. Então, o ritmo era muito acelerado ali. E aí, fazendo o gancho da pergunta, Fabiano, a gente tem muitas vezes esse cenário, onde a gente tem o responsável pelo projeto com toda a correria, com toda a demanda, com todas as dificuldades, com prazo curto, muitas vezes manda para a execução um projeto faltando algumas informações, os projetos, sabe, com pouca informação, projetos às vezes ruins. Eu tenho certeza que você tem muita experiência com isso, porque isso é uma coisa que a gente... É claro que a gente tem, os nossos inscritos trabalham com isso, mas a gente precisa falar a verdade, que muitas vezes o resultado desse trabalho chega de uma forma muito ruim para quem executa. Isso gera estresse, isso gera problema. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Fala um pouquinho para a gente dessa importância, como efetivamente o projeto pode ou auxiliar ou atrapalhar a gestão de uma obra e o resultado disso com o cliente. Tá. É assim, eu acho que essa empresa que eu falei que eu
no último ano de faculdade, foi essa outra universidade, né, que eu fui trabalhar, eu fiquei mal acostumado, porque na época todos os projetos de arquitetura lá eram elaborados pelo Jurandir Bueno Filho. Nossa, agora o Dimitri... Eu sou fã, você sabe que eu sou fã. Por onde a gente anda aqui em Bauru, no dia a dia de trabalho, ele vai falando assim pra mim, Luiz, aquele projeto ali é do Jurandir. Aí eu falei... Aí tá, no outro dia, passou em outro lugar, eu falei, Dimitri, você é fã desse cara, né? Eu confesso, né, que eu não o conheço, né, a trajetória, a carreira dele, mas é uma referência para vocês, né? Como eu disse, eu saí da faculdade sabendo muito pouco, fui trabalhar nessa universidade e lá ele era o responsável por todos os projetos que aconteciam lá dentro. E os projetos dele, eles vinham com uma riqueza de detalhes, os projetos executivos. Tinha projeto que tinha, junto com o projeto, com o conjunto de plantas, vinha uma bíblia, que era um caderno de detalhes. Nossa, então hoje a gente tem visto muitos arquitetos mandarem para o cliente um encadernado lá em A3 ou num formato parecido com A3 ou A2 e tem ali uma quantidade de plantinhas encadernadas ali que deve dar umas 10, 12, às vezes 15, com um monte de coisas escritas. Não. O projeto do Jurandir, você pegava o projeto executivo, que eram as pranchas, então dava lá 10, 15 pranchas em formatos... E depois vinha o caderno de detalhes. Esmiuçando tudo. Cara, ali você tinha detalhamento de tudo que você possa imaginar. Desde como ia ser o corte do batente da porta, de como ia ser o encaixe da pedra da bancada, mas milimétrico. E de uma época, por exemplo, hoje, qualquer coisa que você for fazer numa obra, um detalhe de uma esquadria, ou alguma especificação de piso... Você entra na internet, a informação você tá tem ali, né? 10 formas diferentes de fazer. Nessa época, não tinha. E isso que você acabou de falar agora sobre, por exemplo, da esquadria. Cara, isso era impressionante, porque ele estava fazendo lá o projeto de um dos prédios lá, por exemplo, cada um dos últimos prédios lá tinha 13 mil metros quadrados, mais ou menos. Ele chamava o cara da cobertura, tinha uma cobertura de vidro lá no centro do prédio, em arco, fantástica. Ele sentava com o cara que ia fazer aquilo para estudar todas as soluções que iam ser empregadas antes de pôr aquilo no projeto. A esquadria ia ter um vidro duplo com uma persiana no meio, ele sentava com o fabricante da esquadria para discutir como é que ia ser montada, qual era o perfil que ia ser usado para pôr a persiana, para funcionar a persiana. E isso, é lógico, né? Ele também tinha uma equipe que trabalhava com ele super bacana, que eram os braços direito e esquerdo dele lá, mas quando eu falo ele, é lógico, é ele e a equipe dele. O escritório né? dele. O escritório dele, né? É isso que eu estou me referindo para não ser injusto com ninguém, né? E o pessoal tinha esse cuidado. Então, como que vai ser essa bancada de uma clínica, de um centro cirúrgico, alguma coisa assim? Eles sentavam com o fabricante de cada item para discutir como é que ia ser aquele item. O centro cirúrgico tem que ter um piso específico por conta tanto de saúde quanto de questões técnicas. Ele ia sentar com cada um então ele não simplesmente especificava, aqui vai ser pintura com tinta lavável, não. Ele ia conversar com o cara da Coral para entender se aquela tinta tinha a característica técnica adequada, é lavável de que jeito, eu pinto hoje, amanhã eu posso jogar água, não, sabe? Ele vinha com todos esses detalhes. Então ficava muito fácil de executar os projetos dele. Nessa mesma época tinha um calculista que fez a maior parte desses projetos também, que era de São Paulo, Carlos Leal, um português, uma figura também fantástica. Mesma coisa, os projetos dele vinham com você pegava um projeto estrutural dele, cara, era incrível de você olhar, porque tudo que você precisava de informação estava ali. E aí, umas 2 ou 3 vezes que a gente tinha alguma dúvida e liguei para ele lá, ele falou assim, excelente pergunta, já estou atualizando o projeto e estou te mandando. Eu falei assim, não, porque se você quiser eu tiro na escala. Ele falou assim, Fabiano, eu sei que você está começando, vou te dizer uma coisa, olha, tudo bem, é uma solução de obra, mas projeto, as coisas têm que estar escritas no projeto. Putz, é verdade. Tudo tem que estar claro no projeto. A obra não tem que deduzir nada, a obra não tem que medir nada, as coisas têm que estar claras no projeto. Então, você me desculpa, eu vou corrigir aqui e já estou mandando para você. Então, eu acho que eu fiquei mal acostumado. E aí, hoje em dia, infelizmente, e você sabe muito bem do que é que eu estou falando, existem alguns profissionais, eu não posso generalizar,
que parece que focam muito mais na apresentação, no que vende o projeto para o cliente A final, parte estética, do né? que o que a obra realmente precisa para fazer aquilo sair do papel e acontecer. Então a gente pega muito projeto onde o arquiteto imaginou um negócio que ficou super bacana no papel, mas que é inexequível. Ou que só é exequível a um custo tão absurdo que o cliente acha que a gente está louco. Mas por quê? Porque na hora de desenhar e fazer a arte daquilo e mandar para o cliente, e o cliente se encantou com aquilo, o arquiteto não consultou alguém de estrutura, ou não consultou alguém de metálica, ou não consultou alguém daquele produto especificamente, O alumínio. e no papel ficou lindo. E o cliente quer aquilo. Não, eu vou citar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma reforma de um apartamento. O apartamento tinha sido entregue pela construtora, o cliente foi lá, fez um projeto, eu recebi o projeto da arquiteta. E no projeto tinha, eu acho que o pé direito acho que era 2,60, tipo assim. Ela tinha um espelho de 2,60 por 2,60 numa parede ali. E tava uma observação, usar peça única, tal. E aí eu liguei para ela. Falei, viu, eu tô com uma dúvida em relação ao projeto. Eu tô aqui na sala e tem o espelho. Não, segue o projeto, pode seguir o projeto. Então, não, eu quero seguir o projeto, vamos seguir o projeto, mas é em relação ao tamanho do espelho. Não, mas a cota tá no espelho, pode seguir o projeto. Então, só que o tamanho do espelho é 2,60 por 2,60. Porque a cliente viu uma foto e ela quer um espelho inteiro. Eu falei, então, só que é o seguinte, a gente tá no 12º andar e esse espelho não vai passar pela porta. A porta é 80 por 2,10, o espelho não passa. A sacada, a porta é 2 por 2,10. Não como que eu vou colocar Nem esse espelho? não ia passar. Não dá. Como que eu coloco esse espelho? Você pensou nisso? Só um minutinho que eu vou dar uma verificada aqui e já te respondo. Aí depois ela fez um mosaico lá de espelho. Poxa, pra gente que tá executando, tá tudo certo. Ao invés de ser uma peça inteira, vai ser um mosaico. Mas e o cliente que teve que receber a ligação e falar, escuta, sabe aquele espelho que você adorou? É sobre isso. Não vai rolar o seu espelho. E, cara, é uma coisa... A gente acaba criando expectativas e acaba frustrando o cliente. Porque a gente poderia ter pensado, né? Eu acho que a frustração... mesmo de executar e eu acho que a apresentar o frustração, projeto, né? às vezes, olha que legal, a frustração às vezes não é o pior. O pior é o prejuízo, não é, Fabiano? Porque às vezes isso gera prejuízo, correto? Não, com certeza. Com certeza. De muitas vezes, e aí depende muito de quem está executando a obra, de quem está gerenciando a obra. Pode acontecer da pessoa começar a executar e ir avançar com a obra sem ter chegado nessa fase lá na frente onde vai enxergar esse problema que você está falando. Então, nesse caso, era um espelho. Mas já aconteceu com a gente, do cara fazer uma estrutura para uma cobertura imensa, com uma altura de platibanda tal que era impossível esconder o telhado que ele queria dentro dessa platibanda. O Dimitri já me ensinou essa. Eu Você aprendi sabe a quantas fazer o vezes desenho. nós passamos por isso? A gente passou por isso muito. Quantas vezes nós já passamos por isso? De o arquiteto desenhar para o cliente um portal de entrada, onde não é para aparecer telha, não é para aparecer nada, é uma caixa bacana, só que essa caixa tem 3 de altura por 3 de largura por 16 de comprimento por 20 de espessura. Como que passa isso? Não passa. Como é que isso para sem flambar? Como é que isso... Para. Mas está lá o vão livre do MASP. Exatamente. Tem coisas incríveis que podem ser feitas. Mas isso começa a levar para um custo que o cliente nem imagina. Mas a gente pode pensar que esse tipo de situação é por falta de conhecimento dos profissionais, pela falta de contato, até mesmo eu acredito que na faculdade isso não tenha sido colocado em pauta. Qual seria a justificativa, né, para a gente ter uma quantidade significativa de projetos que acabam sendo feitos de uma forma que a execução... Eu vou falar do meu ponto de vista, da faculdade de arquitetura. É muito pouco passado, realmente não é o foco.
Eu acho que é um pouco falho. Acho que poderia ser mais bem trabalhado. Só que não adianta a gente jogar muito a culpa na faculdade. Porque eu acho que também cabe ao aluno, ao profissional, buscar esse conhecimento se ele estiver interessado. Porque às vezes ele não está interessado. Eu não quero pisar numa obra, eu não quero trabalhar com isso, eu quero fazer projeto, eu quero fazer alguma outra coisa. E tá tudo bem, mercado tem para todo mundo. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios anteriores aí, que talvez o profissional, antes mesmo de se lançar no mercado de fato em carreira solo, talvez passar por alguns estágios obrigatórios da faculdade e depois de formado trabalhar em algum escritório que em busca, né, desse conhecimento propriamente dito, porque é o que você falou. Na faculdade não se aprende tudo, né? Você acabou fazendo uma segunda faculdade, que foi nessa outra empresa que você acabou trabalhando com profissionais capacitados, que se foi adquirindo conhecimento. Então, talvez a gente poderia buscar esse equilíbrio aí de... Luiz, eu até acho que sim, né? Que eu acho que depende muito também da vontade de cada um. Mas hoje em dia, que você mesmo colocou aí, com as facilidades que se tem com a internet, a capacidade de processamento disso daqui é maior do que o melhor computador que eu tinha naquela época. Sim, com certeza. Então, hoje, o que você consegue encontrar de informação, quando você sabe o que você está buscando, é absurdamente alta. Então, eu não sei se hoje ficou... Na verdade, hoje o cliente lá, a família que está procurando um arquiteto para fazer uma casa e tudo mais, ele compra muito mais pela qualidade do 3D que o pessoal está entregando para ele do que pelo projeto propriamente dito. E talvez aí esteja ficando essa lacuna, né? Entre o que o cara está apresentando, entre o que o profissional está apresentando para o cliente, e o cliente meio que sem entender realmente o que é a necessidade de uma obra, então ele olha aquele 3D fantástico que fica parecendo uma foto de uma revista e o cara compra aquilo, eu quero aquilo. Mas ele não tem a maioria dos clientes não tem esse entendimento do que dá, o que não dá, como é que é. Então acho que falta um pouquinho desses... Repito, pelo amor de Deus, não posso generalizar, porque você sabe bem o quanto eu falo, o quanto é importante um projeto bem desenvolvido para uma obra. Eu falo assim que o arquiteto, quando ele faz um projeto bacana, bem definido, bem detalhado, nossa, é a melhor coisa que existe. Quando você chega numa obra e encontra um projeto com essa qualidade. Minimizar os erros, né? Porque exatamente. Problema em obra a gente sabe que tem Você diariamente, minimiza os né? erros, você minimiza as improvisações, você otimiza os processos. Então, quando você tem um projeto... Nossa, o Dimitri sabe bem disso, porque já trabalhamos bastante tempo em várias oportunidades. Eu valorizo demais isso. Então, não posso generalizar, mas tem algumas coisas que a gente tem visto recentemente a nível de projetos que... E uma coisa que a gente precisa entender, acho que o pessoal que está assistindo a gente também é muito importante frisar isso. O arquiteto ou decorador que faz um projeto e esse projeto vai para a obra, antes de começar a ser executado, ele passa na mão de um profissional, geralmente um engenheiro, para fazer um orçamento. E o Fabiano deve saber disso. Para você fazer um orçamento, você tem que esmiuçar todo o projeto. Então você pega aquele projeto e você tem que ficar, sei lá, uma semana, 2 semanas... Se debruçar. Por quê? Um erro que você comete no orçamento, uma informação que passa... Às vezes, o seu lucro vai embora no gerenciamento da obra. Então, você está dando esse material para um profissional que realmente vai estudar ele de A a Z. E quando a gente começa a ter essa análise, a gente começa a perceber realmente a falta da informação e esse contato de, viu, como é que é? Às vezes não é tão legal, porque assim, você faz um projeto. Imagina, você faz um projeto. Aí o Fabiano vai lá e te liga. Pô, Luizão, escuta, qual que é o tamanho desse rodapé aqui? Você não colocou. Tô entendendo. O rodapé é tanto. Aí, no outro dia, viu, Luiz, escuta, você colocou um forro aqui, como é que é esse negócio? Teoricamente, não teria essa necessidade dessa... E ele é o cara que vai fazer. Porque se você não tem informação, fica tudo vago. E aí ele tem que ter especificado como que vai fazer, porque é ele que vai fazer. E se você bolou um forro diferente ou um rodapé embutido com friso de alumínio e não colocou lá, ele não vai orçar. E se ele não orçou, depois ele não coloca. Aí o cliente fala assim, pô, mas Luiz, eu falei com você que eu queria um rodapé com negócio embutido, com LED, com
aspirador, e não tem. Aí não é o Fabiano que vai resolver o seu problema. E aí vem, se você pegou a obra por administração, você está numa posição relativamente confortável. Porque se o cliente gastar mais, você vai ganhar mais e está tudo ok. Desde que o cliente tenha um bom entendimento em relação a isso, de que está custando mais, porque não estava detalhado da forma correta no projeto, e aí a hora que você foi buscar a informação era aquela e por isso está custando mais. Mas e quando você orçou a obra a preço fechado? E aí começa a aparecer esse tipo de coisa que não estava claro no projeto, ou que não aparecia, mas que é para ser. E aí? É onde a obra desanda, é onde começa a virar os desacertos, é onde o cliente começa a dizer que não aguenta mais obra, é aquela obra que se estende além da necessidade. Por quê? Porque tinha um monte de coisa que não estava detalhado, que não estava claro. Então, assim, eu insisto, né? Projeto, principalmente um projeto de arquitetura executivo e um projeto estrutural, é o ponto de partida para qualquer obra. Aí depois vem os demais complementares que eu acho que também são importantíssimos. Projeto de instalações elétricas, hidrossanitários. Hoje em dia, com essa história de automação, tem um monte de necessidades. Sim. Própria climatização em si, que precisa de alguns critérios dependendo do tipo de equipamento. Então, eu acho que, de um modo geral, eu sou um ferrenho defensor da presença de projetos em canteiro de obra. Eu acho que isso aí maximiza custos, recursos, minimiza erros, desperdício. E quando você consegue fazer isso antes do início da obra, propriamente dito, é o melhor dos mundos. Você consegue compatibilizar tudo. Eu tenho que passar 2 canos de 150 milímetros e eu tenho uma viga no meio do caminho. Como é que eu vou fazer 2 furos de 150 numa viga? Impossível. Tem viga que dá, tem viga que não dá, tem situação que tem como, tem situação que não tem como. E aí? Aí você começa a criar artifícios na obra que... E além disso, tem o gerenciamento da compatibilização dos projetos. Porque às vezes, eu não sei se você já passou por isso, provavelmente já. Chega um projeto e não chegam os complementares. Exatamente. Aí faz o complementar, tem que mudar um negócio no arquitetônico. E você aí, fica louco. E aí quando o cara que vai fazer os complementares pega o estrutural para analisar, ok. E quando não pega? Nossa. E aí você já está com a obra, uma torre, você está com tudo concretado, tudo... E aí? Você arruma-se um monte de soluções na obra e tudo mais. Mas... perde tempo. Gasta material. E hoje em dia que você faz tudo no computador, eu ia dizer, na prancheta era muito mais fácil. Sou da época da prancheta, né? Na prancheta. Mas hoje em dia é muito mais barato você amassar um monte de papel da cópia que você plotou e jogar fora e entrar no computador e mexer naquilo, do que você estar no canteiro de obras e ter que mudar uma viga, ter que mudar uma parede, ter que mudar um pilar. É muito mais complexo. Deixa eu aproveitar então aqui o gancho que eu vou fazer uma pergunta para você, no mínimo capciosa, Dimitri. Vixe, Maria. Lá vem. Segura. Todo arquiteto precisa do engenheiro? Vamos lá. Existe um aspecto legal da coisa que eu tô meio desatualizado, eu não sei como é que tá isso, já faz bastante tempo que eu não sei como é que tá isso, mas eu me lembro que na época que eu me formei, parece que existia uma limitação de metros quadrados que o arquiteto podia assinar como responsável pela execução da obra. Eu não sei hoje em dia como é que está isso, se eu afirmar qualquer coisa nesse sentido, mas eu lembro que existia isso. Então, nesse aspecto, todo arquiteto precisa de um engenheiro. Ademais disso, via de regra, o arquiteto ele tem uma formação... penso eu, me corrija aí, Dimitri, que é arquiteto, se eu estiver falando alguma besteira, mas ele tem uma formação muito mais voltada para a elaboração do projeto propriamente dito. Ele estuda isso muito mais do que o engenheiro. Certo. Então, ele se prepara para isso, teoricamente. As disciplinas da faculdade são voltadas para isso. Então, eu acredito que quando você pega o arquiteto e o engenheiro, eu acho que um precisa do outro o tempo inteiro. Eu acho que são profissões que se complementam. Maravilha. E que quando você encontra um arquiteto que entende a importância do trabalho do engenheiro e sabe reconhecer isso e dá para trabalhar
juntos ali, um somando com o outro, é fantástico. É quando você tem os melhores resultados numa obra. Porque, infelizmente, não é todo arquiteto que tem essa visão. Lá vou eu mais uma vez, né? Pisando em ovos, porque eu tenho casos e casos. Sabe. Sim. Mas eu já tive experiências com arquitetos Negativo. que achavam que eram professores de Deus. E aí é bem complicado, porque o cara não aceita que você fale um A do projeto dele e você tá vendo que tem um monte de coisas ali que você vai ter problemas na hora de executar e o cara não aceita opiniões e bem complexo. Entendi. E chega ao ponto de você já estar entrando com acabamentos na obra e aí chega o cliente e fala, mas isso é assim? Mas está no projeto, mas o arquiteto... E aí você começa a pisar em ovos. Como se não bastasse todos os desafios, as dificuldades numa obra. Tem ainda Tem mais isso o ainda. cliente Mais em contrapartida, tem arquitetos que são super parceiros. Alguns já passaram por aqui, que você conversa, que você leva a dificuldade, que o cara faz uma troca de informações, que acha soluções, que ouve opiniões e isso flui e é bem bacana. Deixa eu fazer uma pergunta também, Fabiano, mudando um pouquinho o assunto, que eu acho que é um tema importante, a gente queria aproveitar você aqui para falar sobre isso. A gente falou muito da questão das dificuldades da execução, em termos de como um projeto impacta, como às vezes auxilia ao desperdício de material, às vezes o prejuízo para o cliente. A gente tem uma coisa muito presente no nosso mercado, que são as inovações tecnológicas, que são as novidades que aparecem no segmento. É claro que para inserir qualquer tipo de coisa, a gente precisa de muito estudo, muita dedicação. Às vezes isso não é colocado da melhor forma. Às vezes o profissional vê um negócio e fala, eu quero colocar isso, mas às vezes fica difícil de executar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é essa questão desses novos materiais que estão surgindo no mercado, se você teve a experiência de já trabalhar com algum deles, e como que você vê esse segmento, porque hoje eu vejo que a construção ela é um pouco conservadora, ela é um pouco enraizada, a gente constrói hoje da mesma forma que a gente construía 100 anos atrás, mas parece que a gente está caminhando para uma certa evolução, uma certa industrialização, alguns materiais estão tendo uma aceitação maior por parte do cliente. Fala um pouquinho, como você, como executor de obra, vê esse cenário, o que está acontecendo? Dimitri, eu, de novo, voltando lá no meu início, né, na universidade que eu trabalhei lá, desde aquela época eu tive a oportunidade de trabalhar com tecnologias novas. Então, assim, a gente fez 2 prédios lá, que as lajes elas eram com uma armadura protendida, com uma pós-tensão. Então, você concretava, você fazia a distribuição dessas cordoalhas dentro das lajes. A cordoalha era dentro da laje? Dentro da laje. Era uma cordoalha que ela vinha dentro de uma bainha engraxada. Então, era uma cordoalha com bainha não aderente. E foi bem interessante isso, porque veio por conta desse calculista de São Paulo, o Carlos Leal, e ele viu essa tecnologia fora do Brasil, e aí foi procurar saber como era aquilo, e aí descobriu que quem fabricava aquilo era uma empresa brasileira. Ele viu lá fora. Ele viu lá fora e viu, mas de onde vem isso? Do Brasil. Ironia do destino. Quem fabrica? Que legal, a empresa, né, tal. Que bacana. Bacana. E aí ele começou a desenvolver projetos desse tipo. E a nossa obra lá foi a primeira obra no interior do estado de São Paulo a usar esse tipo de armadura. E não teve resistência por parte dos investidores? Por parte da empresa, não. Não. O projeto era muito sólido. O Jurandir estava junto nesse processo, junto com o engenheiro, que era o nosso engenheiro sênior lá, o engenheiro Milani, que também tinha muito respeito pela instituição. E a coisa veio de uma forma muito fluida e todo mundo aceitou e foi muito bacana. Então, a gente fazer essas lajes foi uma experiência muito, muito bacana. E, na época, toda a parte, por exemplo, de forma, tudo com forma metálica, escoramento. Então, foi uma tecnologia que a gente usou na época
que eu não tinha visto em nenhuma outra obra aqui em Bauru na época. Na nossa região, que eu nunca tinha visto aquilo. Então, por exemplo, a gente usou um material que é de uma empresa alemã, que é a Doca, e veio tudo de São Paulo, com um técnico deles para ensinar a montar, e depois o técnico acabou ficando um tempo aqui com a gente, até a gente conseguir pegar o jeito da coisa. Só que assim, você montava uma forma de uma viga com 100 metros de comprimento em 2, 3 dias. Porque era tudo com peças de encaixar. Sim, entendi. A montagem dela era muito mais fácil. A montagem, o escoramento, o travamento da viga. A viga não abria. Esse negócio de colocar mais gravata, menos gravata, põe o arame. Imagina, isso não existia. Se jogar concreto, Isso escorre pro lado. Isso em 96. As formas de pilar eram perfeitas. Você vai lá para olhar os pilares, até hoje, cara, as formas de pilares passou lá esses dias, eram né? perfeitas. Não abria uma forma de pilar, não tinha uma nata escorrendo. Então, era um negócio super bacana. Então, isso já em 96 a gente já usava isso aí. E era um negócio que tinha uma penetração difícil. Como é que... Lá a aceitação foi super bacana. Porque a gente precisava de velocidade, a gente precisava de qualidade, a gente tinha que ter um ritmo de obra acelerado, porque é um prédio para escola. Quanto mais cedo você entrega, mais rápido você põe aluno lá dentro. Sim, sim. E funcionou. Então, a gente fazia as lajes numa velocidade muito legal. Então, concretava a laje. No 4º dia, rompia a primeira leva de corpos de prova, deu o resultado que precisava, passava isso lá para o calculista, ele dava o ok e a gente já começava a fazer a proteção em todos os cabos. Aí, depois que fazia a proteção, tinha lá uma sistemática que você tinha que medir quanto que tinha sido o resultado de cada cabo, passava de volta para o calculista, se ele desse ok, no 5º dia, eu já estava tirando todo o escoramento debaixo da laje. Nossa, livrando todo o trânsito ali embaixo. embaixo. Deixava só o reescoramento de 1/3 só do material e jogando esse material todo para cima já no 5º dia depois da concretagem. Então você sabe, você está acostumado com canteiro. A cura era rápida. A gente concreta uma laje e você fica com a laje lá no mínimo 21 dias escorada. De 21 a 28, dependendo de uma série de condições, mas para daí você tirar o escoramento e deixar só com o reescoramento. Na época não, no 5º dia a gente estava tirando. E tirava tudo, jogava para cima, e aí com muita calma ia fazendo o reescoramento, porque só quando eu fosse pôr o peso do concreto de novo é que eu precisava estar com ela 100% reescorada. Então dava muita velocidade na obra. Usar a tecnologia a favor. Então foi bacana. Novos... Agora... O Dimitri participou disso até mais que eu. A gente está aí numa pesquisa também de um novo produto de mercado que para nós aqui no interior ainda é novo, mas que já tem bastante obras em São Paulo, no litoral e tudo mais, que são os painéis da Lightwall. E que a gente está aí louco para que essa obra comece, para ver isso de perto, para entender isso de perto. Então, acho que assim, a gente tem que buscar isso. Isso aí tem que ser constante, a gente tem que procurar evoluir. E, de novo, né? A internet está aí para você pesquisar, é para você conhecer e para tentar entender. É lógico que eu acho que nem todas as soluções se encaixam em tudo. Sim. Então, ter essa percepção também de que algumas soluções servem para algumas coisas, outras não. É você olhar para o mercado fora, para o cenário Europa, Estados Unidos, é super bacana. Mas nem tudo que serve lá serve aqui. Com certeza. Então, mas tem soluções que dá para se aplicar. Eu me lembro também de uma época lá que a gente tirou uma cobertura imensa de vidro aramado e substituiu por policarbonato alveolar. Na época foi traumático. Porque o policarbonato é um produto com vida útil de 20 anos, porque na Europa se comporta de tal forma, assim, assado, cozido, frito, sei lá isso em 2000. Tinha recém entrado aqui para o interior o policarbonato alveolar. Não deu 2 anos, ele estava destruído. Não sei se foi uma questão de sol, clima, né? E não foi só a instalação dele que não foi legal. Podia falar, não, soltou. Não. As placas em si, elas se degradaram. Com 2, 3 anos, as placas se degradaram. E era para durar 20. Então, eu acho que assim, a gente tem que cada vez mais pesquisar, até por conta do cenário que a gente vive hoje em relação à mão de obra. A gente tem uma demanda muito maior do que a gente tem de mão de obra disponível no mercado. É bem simples de você olhar.
Hoje em dia é comum você ver, por exemplo, azulejistas, assentadores de pedras de decoração, acabamento, uma moçada mais jovem, uma moçada mais nova. Mas pedreiro, o cara que assenta tijolo, o cara que tá lá fazendo fundações, armador, carpinteiro, já é mais difícil. Já é uma galera com uma idade um pouco maior. Você não vê essa renovação tão grande em algumas áreas da construção civil. Tendo sucessão, né? Não tá tendo, verdade. Então, a gente pesquisar novas tecnologias, novas tendências, eu acho fundamental, mas com essa cautela de entender que nem tudo se aplica a todas as soluções. Então, entender qual é a solução, eu acho que isso é fundamental. Até mesmo porque, quando a gente percebe essa demanda de falta de mão de obra, é o que a gente já comentou aqui. Uma solução é a industrialização. Beleza. A gente percebe que é um espaço que precisa ser preenchido. Só que inúmeras empresas vão querer preencher esse espaço. Empresas A, B, C, D e E. E muitas vezes tem muita gente que vem querer te vender, cara, uma solução que é inacreditável. Mas não é possível um negócio desse. Não pode ser tão bom isso aqui. E eu acho que essa cautela e esse estudo prévio também é importante. Porque, cara, todo mundo quer uma fatia do mercado, que é a construção civil, que movimenta um valor absurdo. Até nos dias de hoje, sempre foi um segmento muito volumoso, um nicho muito bom. E eu acho que desde sempre tem cara bom e tem cara ruim. Só que esse argumento da facilidade, às vezes o argumento da sustentabilidade, às vezes o cara, não, mas o meu produto é sustentável. Quando você começa a pensar como que o cara faz o produto, fala que a sustentabilidade não tem lugar nenhum. A sustentabilidade é porque você reduz um pouquinho a quantidade de madeira que você usa. Cara, mas você lança uma porrada de CO2, você contrata uma mão de obra complicada. Então, assim, às vezes não é bem assim, né, Fabiano? Essa questão da sustentabilidade é um negócio assim, bem complexo, né? Porque tem muita coisa que é sustentável, mas que o custo não justifica dependendo do tipo de obra que você está fazendo. E tem muita coisa que é isso que você falou, que para chegar naquele produto, o processo não tem nada de sustentável. E aí você fica nesse impasse, né? Então, eu fiz uma obra para um cliente num condomínio e ele fez uma cisterna para reuso de água de chuva, quase que o dobro do tamanho da piscina que ele tinha lá. Porque ele acreditava fortemente nessa conversa, nessa prática, né? Uhum. Da sustentabilidade e tudo mais. Do reuso da água. Mas sabendo que o que ele estava investindo ali, economicamente não era viável. A conta não fecha nunca. A conta não fecha. Porque o que ele investiu para construir essa cisterna... Que ele gastou de material... E o que ele vai gastar ao longo da vida para ter uma água com uma qualidade tal que não sirva só para regar o jardim ou para lavar a calçada, não, a conta não fecha. Então, nunca vai ser alguma coisa que seja sustentável ecologicamente e viável financeiramente. Então, é uma coisa ou outra. Não é as duas coisas. Nesse caso, ainda não é. Uhum. Pode ser que mais para frente ainda venha a ser por conta da escassez de recursos hídricos e tudo mais. Então, investir em sustentabilidade também, você tem que estar preparado para isso, porque custa. Então, vai quanto você realmente valoriza e o quanto você está disposto a investir. É um investimento. É um investimento, mas que eu não sei até que ponto, hoje ainda, agrega valor ao produto final. Porque é um equipamento a mais que vai demandar manutenção ao longo da vida útil da tua edificação. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio à cabeça agora. Eu acho que o Fabiano é o cara exato para responder. Nessa época da construtora lá atrás, a gente usava muito bloco de concreto. E o bloco de concreto, frente a uma construção convencional, ele acaba tendo um desperdício de material muito menor, a variação de serviços ela é muito menor, você tem muito menos pessoas envolvidas no processo construtivo, então você não precisa fazer viga, pilar, então você não perde tempo com forma, caixaria, não joga madeira fora. Então, assim, eu não sei se ela chega a ser sustentável, mas eu sei que existe um racionamento de material. E, a gente trabalhava com isso há
15 anos atrás. O conceito de alvenaria estrutural ele é muito mais antigo do que isso, eu sei disso. Mas ainda hoje, eu vejo prédios sendo construídos dessa maneira. E a gente teve até um exemplo de um camarada nosso que falava, ele era muito defensor do concreto, né? Formas de concreto. Eu não cheguei a ver, eu não vejo prédios sendo feitos com forma de concreto, mas eu vejo que o blocão ainda está aí. Ele realmente apresenta um resultado bacana na execução? Dimitri, sim. Mas, de novo, não serve para qualquer solução. Ele tem as limitações dele. Então, ele tem as limitações dele, ele tem que ser usado da forma correta. Porque quando você fala no bloco de concreto, você tem que entender que quando a gente fazia os prédios com bloco de concreto, eles não eram todos iguais. Você tinha um bloco com uma resistência X para o pavimento térreo e para o segundo. Aí era uma outra resistência para o terceiro e para o quarto. Então, você não... eu quero comprar um bloco estrutural. Não é assim, né? Não é assim. O que você vai fazer com esse bloco estrutural, né? Tem que ter Então, tem uma série de critérios e de rigores no que faz valer a pena. Tem um amigo nosso dessa época que chegou a fazer casa em condomínio com bloco estrutural. E funcionou. E as casas estão lá. O problema é que existe um certo preconceito do público que compra casas quando sabe que a casa é de alvenaria estrutural. Tá. O pessoal já pergunta, é de tijolinho? Não, Por quê? não é. Porque uma casa de alvenaria estrutural, você não pode sair derrubando qualquer parede em qualquer tempo, porque a parede é a estrutura da casa. E aí isso complica tudo. Então existe um certo preconceito ali do cliente de residência em relação à alvenaria estrutural. Mas ela se serve a uma série de aplicações, desde que usada da forma correta. É o mesmo preconceito que existe hoje com o steel frame, que foi o que nós falamos em episódios passados aqui, mais uma vez, relembrando. Funciona para determinadas situações, mas a execução tem que ser bem feita também, né? Sim. A mão de obra tem que ser especializada, o produto tem que estar dentro das especificações. Luiz, eu diria que para determinadas situações e para determinados tipos de clientes. Exato. Porque tem aquele cliente que tem a mentalidade que assim, olha, uma casa é para durar 100 anos, com um mínimo de manutenção. E é o que dura, uma casa de alvenaria e concreto e etc e tal, com um mínimo de manutenção adequada, ela vai durar 100 anos. A casa que meus pais moravam tem mais de 60 anos. Ok. Certo. Mas será que uma casa de steel frame, com esse mínimo de manutenção, vai ter essa mesma vida útil dessa forma? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente não consegue ainda ter essa noção, né? Porque as casas são novas, são né? recém-construídas. E vou falar, 6 anos. e aí vou falar de novo. Mas na Europa existem prédios feitos com essa tecnologia há 100 anos. Na Europa é outro clima, é outra situação, Outra outro cultura. ar, é outra cultura, é outro cidadão, é outro tudo. Exato. Então, o brasileiro quer chegar lá e meter um prego na parede, em qualquer lugar, porque é minha casa. Minha casa, minha vida. É por aí. Mas numa casa Faço o que eu quero, aqui mas é numa meu. casa de steel frame não é assim. Eu não posso pôr uma televisão em qualquer parede. Você tem que prever que naquela parede vai ter uma estrutura para TV. Sim, claro. Você faz toda... Então a gente já fez em algumas soluções lá nos prédios que a gente fazia lá, que você tem lá um shaft feito de drywall, onde você ia pendurar ali um tanque de lavar-roupas. Mas você fazia uma preparação ali, você chegava lá e parafusava o tanque ficava, ok. Mas não é simples assim, né? Você tem que ter um planejamento melhor, você tem uma situação diferente ao longo da vida útil do produto, né? Então, eu acho assim, importantíssimo a gente estar atento a essas evoluções de técnicas, de produtos, de soluções, mas ir olhando com cautela que não é toda solução que se aplica a toda a situação. Eu acho que isso é primordial. Vamos lá, eu queria fazer uma outra pergunta para você, Fabiano. Para os telespectadores que estão nos assistindo aí, que são investidores, que constroem para vender.
E nem todos esses investidores são do segmento, têm contato com profissionais e que gostariam de estar investindo nesse nosso ramo. Qual é o caminho correto? Por onde começar? Desde a escolha do terreno, como que funciona isso? Da escolha da equipe de profissionais, do tipo de projeto, você tem como passar para a gente aí alguns... Eu sei que você fez, há um pouco tempo atrás, teve um projeto que você fez com essas características, você poderia falar melhor para a gente? Luiz, eu acho assim, ó, é um estudo de cenários, né, que você tem que fazer para entrar nisso. Bauru, você tem alguns públicos diferentes, né? Você tem públicos para vários tipos, e hoje em Bauru tá muito forte o público procurando casas em condomínios. Mas você tem condomínios de vários padrões. Então você tem condomínios com casa na faixa de 1,5 milhão, 1,3 milhão, e você tem condomínios com casas na faixa de 6, 7, 8 milhões de reais. Onde eu moro é esse valor. Onde eu moro é esse valor. Lá onde a gente mora tem esse valor. é assim. Desculpa aí. Então, mas é entender muito o cenário. Entendi. Né? Eu acho que tem público para todas essas situações hoje em Bauru. E o quanto você está disposto a investir e o tipo de produto que você quer pôr no mercado. Então, você falou que eu tive uma experiência recente que deu super certo. E existem algumas situações hoje, por exemplo, até envolvendo financiamentos de banco público, onde você consegue lá uma linha, onde você consegue o financiamento para compra do terreno e construção. E se você fizer o produto adequado que se encaixa naquilo ali, com 12 meses você fez uma casa de mais ou menos entre 190 e 210 metros quadrados, que no condomínio certo, ela vai ter um valor bem interessante na venda e vai te dar um retorno bacana. Agora, não, eu tenho o dinheiro para investir, o dinheiro para investir não é problema, não quero contar com isso. Bom, então daí você já sai desse tipo de produto e já vai para esse outro condomínio, onde o produto final vai chegar... Onde o valor do metro quadrado do terreno já é mais caro. E o lugar em si, só pela grife do lugar, agrega valor ao produto final, desde que adequado para aquilo. Certo. Então, assim, eu acho que existe mercado em Bauru para todos esses públicos. É uma questão de você entender aonde que você está se encaixando. Qual é o teu perfil de investidor. O meu perfil de investidor naquele momento era de pouco risco. A gente queria fazer, era um balão de ensaio para entender o mercado e deu certo. Foi 1 ano para construir, em mais 1 ano a gente conseguiu vender, o retorno foi dentro do esperado, então tudo que a gente planejou deu certo, aconteceu, foi bacana. Mas eu já tive casos de amigos que trabalham com isso já há algum tempo, que fizeram um produto um pouco mais diferenciado, e tiveram um retorno melhor, mas levaram um tempo bem maior para vender. Mas para ele estava ok, estava dentro do que ele esperava. Então, é entender como é que é o teu cenário. Se é o dinheiro da tua vida e você não pode correr risco, cuidado. Perfil moderado. Porque eu acho que não é um lugar para aventureiro. Então, mais uma vez, esse investidor tem que se respaldar e se cercar de profissionais com certeza, capacitados. Porque a hora que você constrói um imóvel para vender, hoje em dia existe toda uma legislação muito específica em torno disso, onde você tem uma série de responsabilidades por aquele imóvel por bastante tempo. Então não é assim, construí uma casa, vendi, tchau, tchau, obrigado. Até mais. Não é. Então tem uma série de critérios aí, de legislações muito específicas em relação à garantia desse imóvel e à qualidade desse imóvel, que você vai responder por isso por muito tempo. Podendo ser até 5 anos, mas se ficar constatado algum vício oculto de construção, isso pode chegar a mais de 20 anos. Realmente. Então, não é um lugar para aventureiro. Eu tenho isso muito assim.
Parece que todo mundo sabe construir. Não é tão simples assim, né? Não é bem assim. Eu tenho alguns amigos que constroem, que os caras fazem isso meio que no peito e que conseguem colher bons resultados, mas que os caras estão nesse meio há mais de 15 anos fazendo isso. Então, já quebraram a cara lá atrás, já erraram muito lá no começo e hoje sabem... Aprenderam com os erros, né? E hoje fidelizaram ali um construtor com eles ou uma equipe ali com eles que já aprenderam com os erros. Então, para quem quer entrar nesse cenário, cuidado. Não é lugar para se aventurar. E aí, Dimitri, mais alguma pergunta para o nosso amigo Posso Fabiano? fazer a última pergunta? Por favor, faça as Lá honras. vem. Capricha, hein? Cara, é o seguinte, você falou de responsabilidades. Papai. A gente, não vou dizer que a gente aprendeu, porque acho que todo mundo conhece, mas uma palavra muito impactante que a gente ouviu, acho que foi na entrevista com o Ricardo, foi a palavra legado. Essa é uma palavra que pra gente é muito importante. E aí eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Você é o cara que pega o que está no papel e transforma em realidade. Sem você, sem um profissional com o seu perfil, não vai dar bem, não vai dar legal. Você é necessário para que a coisa flua, para que a coisa aconteça. Isto posto, baseado nas experiências, no trabalho de toda a sua carreira, qual você acha que é o legado que você vai deixar no nosso setor? Pegou pesado, hein, Dimitri? Geralmente eu... Primeiro me emocionou, porque eu queria que mais pessoas Tá gravando. entendessem Depois isso a gente... que você acabou de falar, porque não falando só de mim, mas eu acho assim... A profissão. Hoje a gente vê muita gente que fala assim, pelo amor de Deus, não quero nem ouvir falar em reforma, não quero nem ouvir falar em construção. E aí você vai ver, e o cara foi no peito querer fazer, achando que era a coisa mais fácil do mundo. Em relação a legado, você bateu forte, realmente. É assim, Dimitri, eu tô em Bauru trabalhando na área desde 95. E uma coisa que me mexe bastante comigo é quando eu encontro pessoas que trabalharam em equipes da qual eu fiz parte há 15, 20 anos atrás, e o cara vem falar comigo com muito carinho e respeito. Então, e eu posso dizer assim com tranquilidade, que eu acho que nesses quase 30 anos de estrada, se eu me indispus severamente com alguém no canteiro de obras, assim, eu acho que, cara, dá para contar nos dedos de uma mão só. Foi muito raro. O oposto disso, eu sempre consegui sair dos canteiros com muita gente, assim, com afeto bacana, com ligações bacanas. Legal. Satisfeito com o seu trabalho. Então, eu acho assim, profissionalmente, cara, eu procuro sempre fazer o meu melhor. Não acerto todas, mas é assim, nunca vou varrer para debaixo do tapete que eu errei. Eu vou sempre trazer para cima da mesa para resolver. Então, eu acho que isso eu sempre procurei multiplicar nas equipes que trabalharam comigo. Então, a obra é uma mina de situações que podem virar problemas, sérios ou não. A gente está ali para resolver cada um deles. Então, eu sempre procurei trazer isso, que para todo mundo que trabalhava comigo, não fuja da situação, não esconda o problema, não procure culpado, valorize o material humano, porque, cara, isso é fundamental. Não existe um engenheiro bem-sucedido na área de canteiro de obras, executando obras, se ele não tiver uma equipe em torno dele com a qual ele verdadeiramente possa contar. Então, acho que é em torno disso que eu enxergo aí algum legado que eu possa... que é encontrar essas pessoas que trabalharam comigo e todos me tratarem com carinho, com respeito. É muito bacana isso. Isso realmente me move, de manter isso, de conseguir levar isso sempre adiante. Não sei se isso serve para ser o carimbo de legado, mas é uma coisa que como você quer que as pessoas lembrem de você, né? Exatamente. Provavelmente eu vou ser lembrado muito mais por isso do que por grandes obras. Não que eu não tenha feito,
Porque nessa universidade que eu falei, cara, tem uns prédios bem bacanas lá, dos quais eu posso dizer que tem algumas gotas de suor meu lá Legal. e que foram bem legais. Então, acho que... Não, mas que legal, o ponto de vista que você passa me surpreende, porque, cara, e faz muito sentido, porque o legado também são os pontos de contato que a gente tem com as pessoas, também é quem nos acompanha na jornada, também é quem aprende com a gente, com quem a gente aprende. Exatamente. E faz muito sentido, cara. Eu acho que você receber uma pessoa daqui a algum tempo depois, você receber uma pessoa que você conheceu ou que te conheceu lá atrás e acha que faz sentido a parada, eu acho que isso é muito bom. Manter as portas sempre abertas, né? Eu sempre fui um cara muito família. Muito família. E assim, nossa, amo a minha família, não tenho nem o que dizer. A gente sabe disso. Mas, a gente sabe. Mas a gente passa muito mais horas do dia com o pessoal do trabalho do que com a família. Eu pensei nisso hoje, acredita? Ultimamente eu tenho falado mais com você e com o Dimitri do que com meu pai. Então, se você não consegue estabelecer com essas pessoas ali uma ligação de respeito, uma ligação de parceria, de motivação, de camaradagem e fazer isso ser verdadeiro. Poxa vida, então, imagina, eu passo mais tempo... Eu amo a minha família e passo só um pouquinho de tempo com eles. Aí o resto do tempo eu passo com gente que eu não suporto, que eu não me dou, que eu não consigo estabelecer uma relação, que eu não consigo motivar, que eu não consigo dar exemplo de nada, que eu não consigo aprender nada, que eu não consigo absorver nada. Nossa, que vida triste, né? Com certeza. Não faz sentido, né? Então, eu acho que é isso, é buscar esse amor imenso que eu tenho na família, pegar um pedacinho dele e conseguir fazer uma multiplicação ali. Semear, né? Família, fé, essas condições todas que eu prezo muito e respeito muito, tentar multiplicar isso ali onde eu tô, isso para mim é fantástico. Perfeito. Maravilha, muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Pela Gente, oportunidade aí. Sou eu quem agradece. Vocês são realmente amigos incríveis. O Luiz há bem menos tempo, Pouco tempo, o Dimitri mas... há muito mais tempo. Mas acho que a gente estabeleceu essa relação aí de respeito, de confiança, essa troca. Eu acho que isso é super bacana. É o que a gente leva, é o que a gente tem que carregar com a gente. Muito obrigado aí pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Cheio de insegurança, achando que a conversa ia ser foi legal, muito foi legal, mais foi difícil. Legal. Bacana ter você aqui. Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho da sua experiência para as pessoas que acompanham a gente. Eu acho que é um conhecimento extremamente válido, por isso que a gente te trouxe aqui, exatamente para dar essa outra visão, para passar esses questionamentos, para fazer a cabeça do pessoal funcionar um pouco mais, melhorar e evoluir. Então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Foi um prazer muito grande ter esse camarada, esse baita profissional do nosso lado. Parceiraço nosso. Parceiraço. A gente vai deixar as redes sociais do Fabiano também na descrição do vídeo. Acho que pouquíssimos profissionais eu tenho a segurança de indicar como eu tenho do Fabiano. Eu tenho certeza que vocês sejam lá qual for o segmento, se você for arquiteto, se você for um cliente final, eu tenho certeza que nas mãos desse cara você vai estar com toda a segurança possível, beleza? Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente pessoal. Até aqui. Deixa um recado pra gente aí, na descrição do vídeo, o que você achou, dá um feedback pra gente que é muito importante, beleza? Até mais, obrigado. Tchau, tchau.